Olha, quem nunca olhou para uma partitura e pensou, nossa, como seria bom se eu conseguisse ouvir essa música na minha cabeça antes mesmo de tocar qualquer coisa? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar aqui. Vamos mergulhar fundo no método do professor Jack Lima para entender como realmente colocar o som na cabeça. Essa é a grande questão, né? A pergunta que não quer calar para muito músico por aí. Como é que pode? Esses símbolos numa página, como é que eles viram som de verdade dentro da nossa cabeça? Como se ouve a música antes mesmo de ela ser tocada? E aqui a gente já começa com uma ideia que meio que vira tudo de ponta cabeça. É do professor Jack Lima, o criador do sistema musical definitivo. A mensagem dele é super clara. A percepção, ou seja, essa capacidade de ouvir por dentro, ela tem que vir antes de tudo. Não dá para construir a casa sem o alicerce, certo? Ok, para a gente entender de verdade o poder dessa abordagem, vamos fazer uma comparação com algo que todo mundo aqui domina sem nem pensar, a nossa própria língua. Como que a gente faz, para colocar o som na cabeça? Como que eu leio aqui, sistema musical definitivo, e sei que o som disso aqui é exatamente o que está escrito aqui? Como? Porque, obviamente, desde criança, me ensinaram que o SA é SA, o SEC, SIC, Titotu, Mamemimamu. Esse Ma é o mesmo do Mu aqui, o mesmo princípio. Então, isso aqui nos foi ensinado desde criança, O jeito que a gente aprende a falar, nossa, isso revela um buraco, uma falha gigantesca no jeito que a música costuma ser ensinada. Pensa só um pouco. Ninguém chega para um bebê e ensina a sílaba Ma, solta, no vácuo. A gente aprende Ma dentro da palavra mamãe. Faz todo sentido, né? Agora, na música, o que acontece? Muitas vezes se aprende a nota Dó isolada. Depois, a nota Ré isolada. É a mesma coisa que aprender A, B, C, uma letra de cada vez, sem nunca formar uma palavra. Fica meio sem sentido, não acha? E aí é que está o grande problema. Essa é a falha fundamental. Tentar aprender música nota por nota é basicamente lutar contra o jeito que o nosso cérebro funciona. A nossa cabeça precisa de contexto, sabe? Ela junta as peças para formar uma coisa maior que faz sentido. Pedaços soltos? A gente esquece rapidinho. Beleza. Então, se o jeito tradicional cria esse buraco, como é que a gente tapa ele? A proposta do sistema musical definitivo é, na verdade, bem simples, mas muito poderosa. Colocar a percepção na frente de tudo. Mas calma aí. É super importante a gente entender que percepção não é só ouvir. É muito mais que isso. É a habilidade, a capacidade mesmo de pegar um som e guardar ele com precisão lá na memória. Não é sobre o instrumento tocando lá fora, é sobre o som tocando aqui dentro. E para construir essa biblioteca de sons na cabeça, a gente precisa de um ponto de partida, um modelo perfeito. E segundo o professor Lima, a ferramenta ideal para isso é um teclado ou um piano digital. Nós precisamos de um instrumento. E esse instrumento, principalmente o teclado ou piano. Por quê? Porque ele é afinado. Mas os outros instrumentos não são afinados? Sim, nem o piano é afinado. Esse aqui é um piano digital da Holland, Então, esse aqui é um Supernatural piano. Então, ele é perfeito para você desenvolver porque ele é afinado e é perfeito. Afinação perfeita. Sim, tem afinação perfeita. Muita gente diz, você não afina, o instrumento não afina e não sei o que, a gente precisa mexer no instrumento. Não, na verdade a afinação existe, ela é padrão. O som está na natureza, então aquele som que a gente escuta aqui, é esse som aqui. E pronto, o que está entre ou coisa assim não é afinar, não é afinação, está desafinado e pronto, Então a gente tem um padrão, a gente tem uma lógica, igual no português, a gente tem as letras e vogais, consoantes e tudo mais, não sai disso. Então é simples. Por que simples? Ele está sempre afinado. Ele dá um som de referência que é sempre o mesmo, sempre confiável. É a base de tudo para treinar o ouvido e a mente. Certo, mas como isso funciona na prática? Chega de teoria, né? Vamos ver o primeiríssimo exercício, um passo bem concreto, mas muito poderoso, para começar a construir esse contexto musical interno. E aqui já vem a primeira grande virada de chave. Não se começa com uma nota só. Se começa com duas, Dó e Mi. Mas por quê? Porque isso cria um mínimo de contexto que o nosso cérebro precisa para começar a guardar o som. É exatamente como aprender a primeira palavra e não a primeira letra do alfabeto. O processo é bem direto. Primeiro, o modelo, tocar as duas notas juntas no teclado. Depois, o mais importante, escutar, deixar o som entrar. E então, e essa parte é fundamental, imitar com a voz, tentar cantar igualzinho.
E por último, repetir. Mas, atenção, não é qualquer repetição não. Não é aquela prática mecânica de ficar fazendo a mesma coisa sem pensar. É o que o professor chama de repetição consciente. Pensa num ciclo. Se ouve o modelo, se canta, se compara o som da voz com o do teclado e se ajusta. Sabe-se exatamente o que está sendo feito porque o modelo está ali, dizendo se está certo ou não. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai conhecer o som da nota Dó, do tom de Dó, a nota Dó e Mi. A gente tem que ser capaz de fazer esses dois sons. Por que dois sons? Porque se for um som só, ele fica fora de contexto e, obviamente, facilita. Então, para a gente complicar, entre aspas, um pouquinho, a gente precisa de contexto. É que nem o português mesmo, né? Você não aprende somente o no. A gente aprende dentro de um contexto, ou seja, notas. A gente não aprende o má sozinho, a gente aprende dentro de uma palavra, dentro de um contexto, sistema musical definitivo. Então a gente tem contexto, não é por sílaba isolada. E é assim que a nossa mente guarda. Então o que você vai fazer primeiramente? Praticar essa nota Dó e Mi sem o instrumento, ou seja, primeiro com o instrumento, é óbvio, você tem que ter um modelo, porque se você não tiver um modelo, como é que você vai saber se você está certo ou não? Não tem como, né? Então, a gente tem que ter esse modelo aqui primeiramente, ó. Para a voz masculina, você deve escolher essa região 2, que é isso aqui, ó. E para a voz feminina, e para a criança, certo? E aí, óbvio que com o tempo você consegue da voz masculina ir para a feminina e assim por diante, ou seja, consegue avançar, ir além, né? Então, o céu é o limite, né? É só praticar de forma consciente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o som dessa nota ficar igual à minha voz. Aí, para isso, a gente pode também mudar o timbre, né? Eu vou colocar aqui um timbre de violino, que vai ficar mais fácil da gente sentir o som, né? Ó, ele vai segurar o som pra gente. Então, o timbre também influencia bastante. Então, é um timbre mais duradouro, ó. O que eu vou fazer primeiramente? Imitar. Eu vou ter que imitar, igual o português, né? Como que eu faço para aprender a ler primeiramente? Leia aí, sistema, musical, definitivo. Agora leia tudo. Sistema musical definitivo. Então a gente trabalha com repetição, né? Repetição consciente. O que é repetição consciente? É aquela que você sabe o que você está fazendo. Porque o modelo está dizendo isso, né? Se o modelo está lendo sistema, você não vai ler sistemi, o sistema, você vai ler sistema. Então sistema. E assim por diante. Como o americano, né? Fala João, ele vai falar João. Não, João, ele João. Por quê? Ele não tem um modelo. Aí a gente precisa instalar o modelo para ele entender. Até que ele fale João. E a mesma coisa acontece com a música. Então nós temos que imitar esse som aqui, ó. E aí eu vou falar Dó e Mi? Não, porque a nota Dó, ela não tem o som Dó, ela vai ter o som A, E, I, O, U, ou seja, vogais, ou consoantes, né? Você vai com vogal, por exemplo, Di, Do, Ma, Me. Então você vai imitar, ó. Deixa eu pegar o som só dessa aqui primeiro para depois só essa. Não, tem que ser no contexto. Quando você aprendeu português, ninguém falou para você, ó, sistema, ó, vamos aprender o má primeiro, má, agora t. Não, você aprendeu a palavra inteira, sistema, pronto, acabou. Então aqui você vai aprender a palavra completa já, você tem que conseguir fazer esses dois sons, ó. Ok, e praticando desse jeito, o que é que você está construindo no final das contas? Qual é o objetivo de toda essa jornada de repetição consciente? O objetivo final é a internalização. É chegar num ponto em que o som está tão gravado na mente, mas tão gravado, que é possível tocar ele perfeitamente a qualquer hora, em qualquer lugar, sem precisar de instrumento nenhum. Olha lá, já estou fazendo só com a minha voz. E notem que eu vou fazer outra coisa, eu vou ler, ó,
Por exemplo, aqui dicionário de ritmo, compassos compostos, binário 6, ternário 6, quaternário 6. Fiz outra coisa. Agora eu vou fazer o som novamente com a minha voz. Ó. E como que eu tenho certeza? Porque, obviamente, a minha mente já guardou aquele som. Então, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso sair para a rua, conversar com alguém, ir lá na padaria, comprar um pão lá e voltar aqui. Ó. Quer dizer, a minha mente sabe o som dessas duas notas aqui. Isso sim é independência musical de verdade. Como? Porque o som não está no piano, está na cabeça dele. E pensar que essa jornada toda começa com só 2 notinhas? Então vamos amarrar tudo isso. O que isso tudo quer dizer na prática? Qual é a grande lição que fica para quem está aprendendo ou para quem ensina música? A grande lição é uma mudança de mentalidade. Uma prática musical que funciona de verdade não é sobre treinar os dedos para se moverem certo primeiro. Não. É sobre construir uma base forte de percepção. O som vem antes do símbolo. Ouvir vem antes da teoria. Simples assim. E isso nos deixa com uma pergunta para levar para casa, para refletir. A forma como se pratica música hoje está de fato construindo essa capacidade de ouvir, de internalizar o som? Ou será que é só um treino para mexer os dedos? A resposta para essa pergunta pode ser o segredo para destravar um nível de musicalidade que talvez nem se imaginava ser possível.